Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a nossa expansão de capacidade de leituramento. Narrativas da história de José do Egito. A propósito, a narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de José do Egito. O jovem GPS iniciará a leitura da narrativa da história de José do Egito, referente ao capítulo 37 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Por favor, amada inteligência divina, ao trabalho. José e seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: "Escutem que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele." Então os irmãos perguntaram: "Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós?" E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José contou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: "Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim." Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: "O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão?" Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: "Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras." "Estou pronto para ir", respondeu Jacó. Respondeu José. Jacó disse: "Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias." Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: "O que você está procurando?" "Estou procurando meus irmãos", respondeu José. "Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram?" O homem respondeu: "Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã." Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: "Lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele." Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: "Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuque."
Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. E se sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas, por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto pelo seu filho José. Enquanto isso, os medianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Maravilhas e bênçãos divinas. Eis a narrativa bíblica de José do Egito. Agora vamos à correspondência. Correspondência e correlação intercultural. A narrativa da história de José do Egito é uma intersecção entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão Sagrado. Portanto, vamos acessar a narrativa de Yusif. Surata 12. Yusif. Conhecemos no Ocidente como José do Egito. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Eis aqui os versículos do livro esclarecedor. Revelamo-lo como um Alcorão árabe, para que raciocineis. Nós te relatamos a mais formosa das narrativas, ao inspirar-te este Alcorão. Se bem que antes disso eras um dos desatentos, um dos muitos tolos. Episódio Yusif e a inveja de seus irmãos. Recorda-te de quando José disse a seu pai: ó pai, vi em um sonho 11 estrelas, o sol e a lua. Vi-os prostrando-se ante mim. Ao que respondeu-lhe Jacó: ó filho meu, não relates teu sonho aos teus irmãos, para que não conspirem astutamente contra ti. Fica sabendo que Satanás é inimigo declarado do homem. E assim, em silêncio, teu Senhor te elegerá e ensinar-te-á a interpretação das histórias, e te agraciará com a sua mercê, com o seu infinito favor, a ti e à família de Jacó.
como agraciou anteriormente teus avós, Abraão e Isaque. Porque teu Senhor é sapiente, prudentíssimo. Na história de José e de seus irmãos, há exemplos para os que procuram a verdade e os sumos significados. Eis que os irmãos de José disseram entre si: José e seu irmão Benjamim são mais queridos por nosso pai do que nós, apesar de sermos muitos. Certamente, nosso pai está mentalmente divagante. Ora, matai José. Portanto, matai José. Ora, matai, portanto, José, ou então desterrai-o. Assim, o carinho de vosso pai se concentrará em vós, e depois disso sereis virtuosos. Eis a mensagem do maligno tentador, Satanás. Um deles disse então: Não mateis José, não mateis José, mas arrojai-o no fundo de um poço, pois, se assim o fizerdes, poderá ser tirado por alguém de alguma caravana. Depois de combinarem afastar José do pai, disseram: Ó pai, que há contigo? Por que não nos confias José, apesar de sermos conselheiros dele? Envia-o amanhã conosco, para que se divirta e brinque, porque tomaremos conta dele. Ao que respondeu-lhes Jacó: Sem dúvida que me condói que o leveis, porque temo que o devore um lobo, enquanto estiverdes descuidados. Imediatamente asseguraram em resposta: Se o lobo o devorar, apesar de sermos muitos, seremos então desventurados. E assim o levaram, resolvidos a arrojá-lo no fundo do poço. Mas revelamos-lhe a José: Algum dia, José, hás de inteirá-los desta sua ação, mas eles não te conhecerão, porque eles não te reconhecerão, José. E ao anoitecer, apresentaram-se chorando ante ao seu pai. E matreiramente disseram ao pai: Ó pai, estávamos apostando corrida e deixamos José junto à nossa bagagem, quando um lobo o devorou. Porém, tu não irás crer, ainda que estejamos falando a verdade. Então lhe mostraram sua túnica falsamente ensanguentada. Porém, Jacó lhes disse: Ó que dor, que mui e intensa dor! Vós mesmos tramastes cometer semelhante crime. Porém, resignar-me-ei pacientemente, pois Alá me confortará em relação ao que me anunciais. Então aproximou-se do poço uma caravana que enviou seu aguadeiro em busca de água. Ele jogou seu balde no poço e disse: Boas novas! Eis aqui um jovem adolescente. E o ocultaram entre seus petrechos, sendo Alá sabedor do que faziam. Venderam-no a ínfimo preço, ao peso de poucos adarmes. Venderam José por poucas moedas sem valor, sem lhe dar maior importância. E José chega assim ao Egito, assim, deste modo, um escravo. É isso. Articulamos narrativa do texto bíblico sobre a história de José do Egito com
o texto do Alcorão Sagrado, Surata 12, Yusuf, conhecemos como José do Egito. É isso, Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Amém? Glórias a Deus e aleluias.